Olá, nós estamos aqui no Projeto Acolher Perdas e Luto com o nosso vídeo de Ano Novo. Um fechamento gostoso onde estamos todos aqui reunidos para levarmos a todos do projeto a nossa mensagem. Como vão vocês? Como vai, Mauro? Graças a Deus, tudo bem, tudo ótimo. Já matei as saudades um pouquinho no vídeo do ano do Natal, né? Então o pessoal deve não estar mais surpreso de me ver aqui. Mas graças a Deus, tudo ótimo. A gente aqui com o maior prazer e o maior amor fazendo esse vídeo de ano novo maravilhoso para deixar sempre essa mensagem gostosa, essa coisa que a gente quer passar para as pessoas. E todo mundo de branco, todo mundo bonitinho, adorei. E aí, Beta, você tudo bem, querida? Tudo ótimo, melhor assim, né? Estando com vocês três, estando com essa vibração de amor, de carinho, de fraternidade. E vamos ver, né, se nós vamos entrar nesse ano aí com medo ou sem medo. O que que você acha, Maísa? Ô, Beta, eu concordo com você que a gente precisa se preparar, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer esse preparo. E aqui, certamente, nós quatro juntos, podendo falar dessa alegria, né, que foi o nosso ano de 2022. Alegria, eu quero dizer, por estarmos vivos, por termos feito tantas coisas boas. Agora, certamente, todos nós tivemos desafios, nós quatro, todos os acolhedores, todos os acolhidos, né? Mas nós estamos juntos e unidos. Vamos começar falando sobre esse medo. É a melhor forma de começarmos falando desse medo. É verdade, eu sempre fico pensando que o novo, muitas vezes, ele coloca a gente de ponta cabeça. Ele faz a gente ter que abrir nossas caixinhas de Pandora, a gente vai ter que entrar lá no nosso acnes, né, no nosso porão, e a gente vai ter que olhar, às vezes, para coisas que nos impedem de dar esse passo para frente. Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho como é para vocês essa revirada de caixinha, como é que é essa mexida aí no fundo do poço. Ah, eu vou trazer aqui uma experiência assim pessoal. É engraçado porque há alguns anos eu chego nessa fase do ano bem tranquila, né? Assim, curtindo. Eu gosto muito dessa atmosfera natalina, de final de ano. É uma coisa que me agrada, me traz boas lembranças familiares e tudo mais. E tem alguns anos que eu já percebi, e eu quero que as pessoas também reflitam que estão nos escutando, se não vem assim um certo medinho, uma certa insegurança, então a gente precisa, né, parar e refletir. Eu já parei hoje, antes de fazer essa live, nossa gravação, eu fiquei pensando, gente, por que alguns anos eu tô assim nessa vibe e tal, em outros eu fico um pouco mais insegura. Daí eu pensei que tem muito a ver com o ano, né, que está se encerrando, esse encerramento do ciclo. Como é que foi esse ano, né? Então, se aquele ano foi muito bom, muito positivo, a gente pensa assim, ah, então você tá aquela vibe, né, para enfrentar o próximo. Não, às vezes, sabia que isso nos dá medo? Nos dá medo, assim, das nossas expectativas. Ai, meu Deus, será que não vai ser igual? Isso aqui tá tão bom, né? Porque às vezes nós somos assim tão humanos que a gente fala, pensa que aquela felicidade também pode não durar, né? E é bom isso. É bom porque nós temos que realmente estar preparados para tudo. Então, quando a gente chega nessa fase, eu penso assim, para mim, vem algumas frustrações do passado, coisas que eu botei como meta, como objetivo que eu não realizei, né? No presente, me traz um pouco de ansiedade, um pouco de angústia, tipo, né? Quais são minhas novas metas, meus objetivos, o que eu preciso fazer hoje? E para o futuro, esse medo que a Rô, né, nos trouxe esse tema tão bem assim. Por que que nos causa, o que que nos causa esse medo, né? Essa ansiedade? E eu acho assim que todos que estão aí nos assistindo já passaram aí por por esses dois momentos. Aquele da euforia e também um pouquinho de medo. Para vocês, tem a ver com o ano, né, que está se encerrando? O que você acha, Mauro? Eu acho que tem tudo a ver com a experiência que você passa
antes para o que vem logo depois, né? E como se a gente, eu acho que a Beta está coberta de razão nesse sentido, porque tudo que a gente passa, o novo que chega e a gente passa a viver esse novo, e obviamente ele passa a ser o recorrente, não é? Ele é a nossa principal e mais próxima experiência de tudo que a gente vive. Então, essa experiência deixa na gente determinadas sensações que elas vão ditar o nosso próximo passo, nossa próxima expectativa ou não. Eu acho que tem tudo a ver. Então, é óbvio, né, que algumas vezes a gente vai ficar apreensivo pelo novo por causa da experiência anterior que a gente viveu, ou a gente vai ficar mais excitado pelo novo, querendo que ele chegue logo por causa das coisas boas ou das experiências boas que passamos, né? Mas eu acho que eu tenho um olhar sobre isso também, que eu me pergunto, até trago essa pergunta para vocês que estão ouvindo a gente e para vocês três também, né? Com relação a esse novo, essa caixa de Pandora, esse medo, talvez, que acontece de vez em quando, por que que a gente tem esse estigma, né? Do novo ser sempre alguma coisa assim que vai nos pegar né, de calça curta, como dizia minha avó, né? Por que que a gente dá essa conotação desse novo sempre com uma preocupação e não sempre com a espera de que esse novo, seja ele qual for, seja sempre uma coisa boa? Óbvio, a gente sabe, né? As nossas experiências, como a Beta falou, vão ditar essa nossa expectativa com relação a tudo que chega ou que vai chegar. Mas por que que a gente não se habitua a deixar essa caixa de Pandora sempre aberta, ao invés de deixar fechada, e de vez em quando só a gente vai ter que abrir? Por que que a gente não se habitua a vivenciar as coisas em todas as posições para que, quando a gente estiver de cabeça para baixo, de ponta cabeça, como a Rô falou bem, quando ele nos coloca de ponta cabeça, a gente não esteja acostumado a viver as coisas de ponta cabeça também, e que seja normal viver essas coisas, né, dessa forma também, porque assim toda a nossa energia, eu tenho essa impressão, ela vai sempre ser direcionada para o bem. A gente começa a se acostumar a redirecionar, reavaliar, se refazer mesmo, se reconstruir com relação às coisas novas de uma forma sempre positiva. Não é? Então, o que existe, eu fico pensando, o que existe nesse medo do novo, nessa expectativa do novo e tudo mais, é, só depende da gente, né, de como a gente vai olhar isso. E aí a gente querer se colocar numa situação não digo temor, mas de cuidado, ou numa situação de se atirar, porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A gente sempre fala isso, né? Mas numa situação de equilíbrio, onde você possa se acostumar com todas as coisas que cheguem, com a certeza de que elas chegam para nos trazer coisas que vão renovar a nossa energia, nossa vivência, as coisas à nossa volta, né? O que vocês acham? Eu queria falar um pouquinho sobre assim um lado que é do ser humano não gostar de mudanças, né? Ah, verdade. A gente tem medo de mudanças, porque talvez seja muito mais fácil a gente ficar naquela rotina que a gente já criou, naquilo que a gente acha que já sabe fazer. Então, se a gente for instigado para alguma coisa que a gente nunca fez antes, ai, que frio na barriga que dá, né? Então, acho que isso é do ser humano, todos nós sentimos assim. Claro que as personalidades fazem com que isso seja mais ou menos difícil. Tem pessoas que adoram começar coisas novas, tem pessoas que adoram se desgarrar do velho, mas eu penso que a maioria de nós é apegadinho, né? É assim, é gostoso a gente saber o que vai acontecer, né? É gostoso a gente olhar a nossa agenda e saber que tem assim uma certa programação. Ah, então eu vou fazer minhas aulas de Pilates todas as semanas em tal dia, em tal horário. Eu vou, né, fazer minha atividade de lazer, eu vou fazer minha caminhada, enfim, aquela rotina mínima é importante que a gente tenha,
mas eu sinto assim que esse frio na barriga também do começo do ano, né? Eu faço até uma comparação de quando eu compro minha agenda do ano que vem. Porque, gente, eu tenho agenda de papel, viu? Desculpa, quem é totalmente livre dessa questão, mas como eu já tive assim, umas perdas é, por coisas digitais, eu resolvi ter agenda de papel sempre. Então, eu tenho lá uma agendinha pequenininha que cabe na minha bolsa. Quando eu compro a do ano que vem, eu percebo que eu fico com vontade de colocar coisas novas lá. E quando eu já faço um compromisso, eu coloco e já fico pensando, puxa, mas eu vou fazer essa palestra aqui tal dia. Por que que eu já não me organizo para fazer daqui 2 meses de novo? Eu sinto que eu vou me motivando para o novo. Então, acho que é um pouco isso também. É um exercício da gente deixar para trás, né? Mas eu concordo com a Beta, o Mauro falaram até agora, que tem muito a ver com as experiências desse ano, quer dizer, elas estão mais fresquinhas na nossa cabeça, então elas fazem a gente achar, puxa, o ano que vem eu quero um ano melhor, porque esse ano foi tão difícil, então, eu fico me programando. Ou se esse ano aconteceram coisas muito legais, talvez o medo se instale um pouco mais. Puxa, será que o ano que vem eu vou conseguir repetir? Né? Será que eu vou conseguir me sentir tão bem como eu estava me sentindo? Então, esse é o nosso desafio. Né? Essa é a nossa, é o que nós temos que colocar na balança sempre. E certamente, gente, olhando para trás, sabe o que eu gosto? Quando vem aquelas fotos que fala assim, onde você estava há 5 anos, há 3 anos, há 8 anos. Então, quando eu olho aquelas fotos, eu penso, nossa, como eu estava bem, olha aqui, né? Essa roupa que eu estava vestindo, ou esse lugar que eu estava visitando, ou essas pessoas que eu estava aqui tirando a foto junto. Então, a gente vê que, no fundo, a gente tem sempre coisas boas e coisas desafiantes todos os anos. E talvez a gente se esqueça um pouquinho disso em alguns momentos. Então, acho que a gente precisa se aprontar. E eu espero que este vídeo, esse carinho que a gente está trazendo aqui para vocês, seja algo que vá ajudar vocês a fazer planos para o ano que vem. O que é que você acha, Mana? Eu fiquei pensando assim, que o que vocês disseram, a gente podia meio unir como trazendo assim, fazer esforços novos mexe muito com a nossa segurança. Primeiro, mexe com a zona de conforto, como você disse, dos hábitos, mas mexe também com as emoções, porque dependendo do que nós fomos ativados esse ano, a gente pode desencadear certas coisas que estavam lá na caixinha de Pandora. Então, se a gente está passando algo que mexeu com a nossa saúde, desencadeia algumas emoções. Se a gente está passando algo que mexeu com a nossa segurança financeira, desencadeia algumas emoções. Então, essas emoções que podem ser de abandonos, de insegurança, emoções que vão trazendo, por exemplo, ativados para as pessoas no luto, o que representa a morte, como é a partida, como é lidar com a saudade. Então, várias emoções que às vezes a gente não está no dia a dia acostumado a vivenciar. Quando elas ativam em nós, a gente sai do controle. Então, o que controle? O controle que a Maísa falou, do hábito de você ter uma rotina e que está tudo sob controle, que você faz aquilo, que você levanta, né? As semanas vão passando e aquele bem-estar vai se perpetuando. E quando vem o novo, ele não vem para trazer mal-estar, mas ele vem para fazer essas mexidas para a gente abrir as caixinhas. Só que como aquilo tudo vai exigir, eu vou chamar de esforço, vai exigir um esforço da gente, aquilo nos assusta, aquilo nos dá medo de a gente não dar conta, de a gente achar que não vai conseguir, que aquilo vai ser muito desafiante e ativa na gente, de repente, além do medo, pode ativar na gente irritabilidade, pode ativar na gente sentimento de incompreensão, de revolta. A gente pode não entender por que aquele novo está batendo na nossa porta e a gente levar um tempo para assimilar, mas ao mesmo tempo
Aonde entra para mim todas as partes boas disso tudo? Essas, vou chamar pequenas despertadas, ou a gente pode chamar de cutucadas, elas vão abrindo novas possibilidades para que a gente jogue luz em algumas áreas de sombra da nossa alma. Sombra, porque se eu nunca lidei com o meu abandono e agora estão acontecendo coisas que eu preciso lidar com ele, ele até então ele estava na sombra, agora vem a luz e eu tenho que aprender a lidar com isso. Esse lidar com isso pode ser, a gente chama de doloroso, mas pode ser muito libertador, porque à medida que eu vou atravessando essa nova emoção, que é velha, mas que eu ativo ela, eu vou podendo aprender a lidar com ela. Esse aprender pode dar um altos e baixos, pode dar uma sensação de hoje eu estou melhor, amanhã não estou. Esses altos e baixos são naturais, porque são um processo de adaptação até a gente chegar num ponto de equilíbrio, mas eles vão nos levar a novos voos, outras possibilidades de sentirmos a vida que até então a gente não sentia, e eles vão nos libertando. Então, eu acho que o Ano Novo, ele é como o tema 6 do projeto, o convite para recomeçar. Ele é simbólico, porque, na verdade, é só uma passagem de ano. Mas, para nós que cultuamos um calendário, ele se torna importante, porque ativa na gente esse desejo, como a Maísa falou, de colocar novas coisas dentro das nossas agendas. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente poder viver um ano 2023 melhor é a gente poder, por exemplo, entender que o esforço faz parte do progresso do ser humano. E está tudo bem a gente fazer esforço em coisas novas. Entender que abrir a caixinha de Pandora faz parte também do ser humano e deixarmos ela abrir e deixarmos, né, arejar tudo aquilo e saber que tudo aquilo é nosso, né? Não vai vir emergir nada do que é do outro, é meu. Então, começar a gostar de entrar em contato com aquilo que é meu, olhar para as coisas não mais como dolorosas, mas sim, talvez, como desafios que nos despertam e a gente desapegar que as coisas vêm para nos trazer dor, mas sim para nos trazer luz. Então, aquilo que a gente chama de dor, nós poderíamos transformar em luz, né? Então, eu acho que esses seriam os primeiros pontos para essa renovação. O que vocês acham? Então, eu vou falar sobre um segundo e vou citar outro tema que é do método de acolhimento, né, ato de amor, que é o lidando com a nossa impotência. Eu acho que uma das coisas que nos traz muito medo nesse encerramento de ciclo tem coisas que são previsíveis, coisas que são imprevisíveis, com as quais situações, né, que nós não sabemos como nós vamos lidar, nem o que vai acontecer. Essa imprevisibilidade nos causa medo, né? E como que a gente lida com isso tudo? Existe, não tem segredo, né? Somente quando nós passarmos por aquele desafio, nós vamos perceber como é lidar com essa nossa impotência, né? Nós não temos como administrar aquilo que foge da nossa alçada, da nossa administração. Então, é o nosso tema, né? Lidando com a nossa impotência. Agora, coisas que eu posso sim, né, hoje, no presente, consciente, plantar para um amanhã, para um ano novo melhor, eu posso fazer hoje e agora, né, nesse encerramento de ciclo. Coisas que eu posso administrar, já que eu não vou conseguir administrar aquilo que foge do meu controle, eu vou procurar administrar aquilo sobre a qual eu tenho controle. Então, se eu tenho medo do ano que vem de perder o emprego, o que eu vou fazer? Ah, pera lá, eu posso me capacitar hoje. Eu posso fazer um curso, ou se eu estou infeliz no meu emprego, eu já vou começar com plano B, plano C, eu vou mudança de rota, que a gente gosta tanto de falar no projeto, né? Bom, eu tenho controle sobre isso, de ver outras possibilidades, outras rotas, né? Então, isso está sob meu controle. Se vai dar certo, eu não sei, porque nesse caminho a gente encontra aqueles obstáculos que não estão, a pedra não está, né? Não estavam nos nossos planos. Eu e Mauro passamos esse ano, né, Mauro? Nem Sim, vou chamar de pedra, porque eu chamo de flores no caminho, né? São sim. desafios que a gente transformou em flor ao invés de rocha, porque nós soubemos extrair, né, flores desses desafios.
Então, assim, a gente não pode prever o que está no caminho, mas podemos sim, né, agir para continuar nessa rota ou fazer uma mudança de rota estratégica. Então, saber diferenciar o que está sob o nosso controle e aquilo que nós teremos que lidar com a nossa impotência. Beta colocou muito bem, e eu acho que a gente pode fazer algo, porque eu acho que nós é que podemos fazer, né? Começamos daí. Eu sempre acho, nós é que fazemos, né? Então não tem nenhuma espera por alguma coisa que vai acontecer ou por alguma pessoa que vá fazer por nós, não. Eu sempre tenho muito cuidado para falar, mas eu sempre penso assim, né? Eu estou ali sentado, está tudo escuro, mas se eu não levantar para acender o interruptor, eu vou continuar no escuro, não tem muito como fugir disso, né? Então eu preciso me levantar, eu preciso fazer esse esforço. E aí a luz se torna algo novo, né? Essa luz que vai se acender é algo novo. Então eu não me levanto porque eu não quero fazer esforço, eu não me levanto porque eu tenho medo desse novo, dessa luz. Como é que funciona isso, né? Então eu sou da premissa de que, como a gente estava falando da caixinha de Pandora, né? Eu acho que tem várias caixas por aí. Eu prefiro deixar todas as minhas caixas abertas, eu não fecho mais não, gente. Não fecho mais não, porque aí não tem surpresa, não tem expectativa. É uma tentativa que eu faço, e isso é bem pessoal, logicamente, eu estou colocando a minha vivência, como a Beta falou, a gente esse ano, 2022 e 2021, metade de 2021, né? Caixinha de Pandora foi aberta, né? Eu falei assim, então deixa aberta agora, porque se abrir e começar a acontecer umas coisas que eu não espero, então deixa eu ver o que tem lá dentro, não é? Eu já vou conhecer tudo aquilo, né, Rô, que você falou, que é nosso, porque na nossa caixinha de Pandora não tem nada que não seja nosso, não é? Então eu acho que passa tudo por esse lugar que nós estamos falando e que Beta colocou muito bem, né? Lidando com a nossa impotência. Óbvio, por que que nós somos impotentes? Porque nós não temos condições de lidar. Por que nós não temos condições de lidar com alguma coisa? Porque a gente não se capacita para lidar com aquela coisa. E por que não se capacita? Porque eu não quero ver, eu não quero enxergar, eu não quero conhecer, eu não quero ir a fundo, não é? E cada coisa nova que vai acontecer na nossa vida, seja pela partida de um ente querido, seja pela perda de um emprego, de uma mudança de emprego, seja pela a virada do 31 para o primeiro, que parece até que é uma coisa que vai mudar da água para o vinho, né? Dia 31, meia-noite, pronto, mudou, não mudou nada, né? A gente vai continuar do mesmo jeito e as coisas vão acontecendo conforme a gente vai se permitindo, conforme as coisas vêm chegando e a gente vai compreendendo. Pedras, né, Beto? A gente já viu, né, por experiência própria. Não, pedras não tem flores. E a gente vai se capacitando para colher essas flores. Porque se eu não abrir os meus olhos, não olhar com o sentimento de colher as flores que aparecem no meu caminho, para que eu possa vislumbrar coisas mais bonitas, porque visão de flores torna a vida mais bonita, não é? Então eu vou ficar tropeçando em flores, não em pedras. Eu vou ficar tropeçando em flores, né? E aí eu vou tropeçar em flores e vai doer o meu joelho, vai doer. Mas eu não preciso tropeçar em flores, porque flores não são sólidas, elas não tão sólidas que vão fazer a gente cair. Não. A gente pode olhar para ela, parou em frente a uma flor, parou. Ah, deixa eu colher essa flor que eu achei bonita. E eu começar a olhar para ela, para compreender a beleza do que traz aquilo, das cores, do novo aroma, do novo, né, da nova visão de tudo é o novo. Eu fico pensando nisso. A minha experiência pessoal, né, da metade de 2021 até agora, com todas as coisas que aconteceram, é após o susto não dá para você se limitar e achar que tudo realmente vai ficar tão bem, no sentido de que vou fechar minha caixinha de Pandora e vou deixar ali fechada, porque eu não quero nem ver o que tem ali dentro. Não, porque essa caixinha vai ser aberta mais cedo ou mais tarde. Se não vai ser aberta, quando você estiver transportando ela para algum lugar com muito cuidado para não abrir, né? Com todo aquele cuidado, você vai cair, a caixinha vai cair, a caixinha vai acontecer, o meu cachorro vai subir em cima de mim, vai pedir um carinho e a caixinha vai abrir. Não tem como a gente achar que a gente não pode
se dar de encontro com esse novo e com essas coisas todas que vêm com esse novo, as inseguranças, os medos, os nomes que a gente quiser dar. Com todo o meu respeito por todas as pessoas que nos assistem e por todas vocês também, né? Óbvio, todos nós temos as nossas limitações, mas os limites existem para que nós possamos ultrapassá-los, porque eles só existem por causa da nossa capacidade de ultrapassá-los, porque senão não existiriam limites se nós não tivéssemos a capacidade de ultrapassar. Nós seríamos capazes de fazer tudo e alcançar a tudo e a todos, não é? Então eu acho que a gente precisa primeiro perceber a nossa capacidade de, sim, conseguir viver e perceber e vivenciar e olhar para tudo de uma forma muito mais aberta para esse novo, não é? E aí lidar com tudo isso da melhor maneira possível, lidar com tudo e principalmente como a Rô falou, né? Tem que fazer o esforço, gente. Não dá para ficar sentado, não tem jeito. Eu não sei se vocês lembram que eu falava, né? Se você ficar sentado ali no sofá e não quiser sair do sofá, vai dar cupim no sofá, o pé do sofá vai cair, porque o cupim vai comer e você vai ter que se movimentar. Então, não vou ficar esperando, vou fazer, vou me esforçar, vou levantar e vou ligar o interruptor para a luz entrar, não é? Eu fico pensando nessas coisas assim. Um monte de coisa que eu falo, né? Mauro, eu quero começar por aí, né? Pensando então no que você falou. Então, acho que o preparo que a gente precisa fazer mesmo é porque vai acontecer. Vai acontecer, vai ter mudanças na nossa vida, vão acontecer coisas que a gente não domina, como a Beta falou, que a gente não tem condição de tomar conta ou dizer assim, isto eu quero, isto eu não quero, né? Não é assim que acontece. Então, acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer como espíritos maduros, né, que nós estamos nos encaminhando, pelo menos pelo tempo que a gente já vivenciou aqui, né, nesse período, é a gente aceitar que vão acontecer coisas, vão acontecer muitas mudanças. Muitas delas serão maravilhosas, no sentido que nos farão sorrir imediatamente, e muitas serão desafios, mas a gente precisa ter esse coração aberto, que o Mauro estava falando, precisa abrir, né? E aceitar, olha, isto está me acontecendo. Então, a partir disso, como é que eu vou lidar com essa situação, né? E aí entram as nossas escolhas. Não é o que nos acontece que faz diferença na nossa vida, mas sim a forma como a gente lida com as coisas que nos acontecem que faz diferença na nossa vida. E nós estamos sempre dentro de ciclos, a gente não pode se esquecer disso, né? E os ciclos nos levam para experiências boas, né? No sentido de trazerem alegria para o nosso coração, e experiências não tão gostosas, mas necessárias. Então, assim, o que é que a gente precisa realmente mirar nessa preparação para o ano de 2023? É que vão ocorrer essas mudanças, vão ocorrer coisas que a gente não domina, que a gente não queria, mas elas estão ali, né? Assim como vão ocorrer coisas maravilhosas, como eu vou ganhar minha primeira netinha em fevereiro. Não é uma coisa maravilhosa? Você também, né, Mauro? Vamos fechar aqui, porque Vou todo ganhar a mundo. minha segunda. É, A minha vai ser a segunda em fevereiro também. todo mundo. A Né, vida já está nos apontando, né, Mauro? Olha, tem uma coisa maravilhosa ali na frente. E tem outras coisas que não serão recebidas com tanta alegria pelo nosso coração, mas elas são verdadeiras e nós temos que aceitar isso. Então, acho que quanto mais a gente se preparar para essas novidades melhor a gente vai entrar nesse 2023 e vamos nos lembrar que aqui dentro do projeto nós vamos continuar caminhando juntos.
Eu fiquei pensando quais habilidades, então, nós precisamos ativar para a gente poder lidar com esse novo, né? Então, uma das primeiras coisas que eu pensei o novo, ele vem e às vezes ele ameaça a nossa segurança. Então, muitas vezes, o novo vem e a gente pode sair do nosso curso, aquele curso que a gente estava escolhendo para guiar a nossa vida. Então, que habilidades a gente pode desenvolver, que a gente pode lidar com essas situações novas, mas mesmo assim nos mantermos naquele curso do bem que a gente escolheu que era bom para nós. Então, a primeira que eu pensei é a autoconfiança. Eu acho que nesse momento do novo, em qualquer circunstância de desafio, qualquer uma delas, ele vai sempre nos colocar diante de nós mesmos como se fosse um espelho e a gente vai poder perguntar: por que eu não acredito que eu dou conta disso? Porque eu acho que eu não vou conseguir, né? E olhar para dentro e falar, peraí, mas eu tenho uma estrada, eu tenho experiências, eu tenho várias já habilidades que eu vim desenvolvendo para acreditar que eu posso. Claro, tem aquilo que eu não sei ainda, porque eu nunca passei, mas eu tenho várias outras coisas que me dão essa possibilidade de aprender o que eu não sei. Então, eu acho que a primeira coisa é você começar a confiar em você. Você pode. Nunca nós seremos ativados a um desafio através do divino que a gente não tenha nenhuma condição de passar por ele, porque os desafios não são para a gente fracassar, os desafios são para a gente aprender. Então, o primeiro ponto, eu acho que é a autoconfiança. O segundo ponto é a gente perseverar, nós estamos autodeterminados que vamos passar por ele. Apesar de estarmos tendo que lidar com a impotência, apesar do novo, apesar de qualquer coisa, ficarmos autodeterminados. Sabemos que se todo dia a gente jogar ali uma aguinha em cima da semente, a flor vai brotar, a árvore vai crescer. E day by day, um dia atrás do outro, a gente constrói aquela nova realidade com estrutura. Então, para isso, a gente tem que perseverar. Por quê? Porque não é milagroso. A gente não aprende a lidar com uma coisa da noite para o dia, a gente aprende a lidar no todo dia. Terceiro ponto que eu pensei foi a gente sempre lembrar que nós não estamos sozinhos. Apesar de parecer muitas vezes que só nós estamos passando aquilo, porque nós estamos sendo ativados, muitos outros já passaram e muitos outros passarão. Então, em muitos momentos nós seremos exemplos para aqueles que vão passar, e vamos colher exemplos daqueles que já passaram, porque tem gente que passou por coisa parecida, tem gente que passou por algo muito igual, às vezes bem igual, e tem gente que nunca passou. Então, nós vamos servir em ambos os lados, de exemplo para quem não passou e vamos colher exemplos de quem passou. E, através disso, vamos percebendo que somos uma rede, aonde um ora pelo outro, aonde um preza pelo outro, onde cada um de nós deseja que o outro passe da melhor forma possível seu desafio. Então, ativarmos esse network, eu vou chamar, né? Essa rede é muito importante para que a gente se alimente dessa usina de amor, como a gente chama no projeto, porque isso vai nos dar alicerce para termos mais autoconfiança, ficarmos mais autodeterminados para perseverarmos naquilo que estamos sendo desafiados. E acho que uma quarta coisa, essa eu aprendi esse ano, é a gente, quando está dentro da situação, sabermos como nós queremos ser ajudados. Às vezes, quem está de fora não sabe como ajuda, faz isso, faz isso, faz isso, mas comete vários erros por exageros ou para aquela pessoa, ou por negligência para aquela pessoa, dependendo do que ela está necessitando. Então, da minha parte, eu penso que é muito importante que a gente se coloque do que eu preciso da sua carona, do que eu preciso que você venha fazer uma sopa aqui para mim, do que eu preciso
que você fale um pouquinho comigo aqui no telefone, do que eu preciso, que você não me ligue porque eu estou a fim de ficar sozinho, do que é que eu preciso. Então, eu acho que essa definição dentro do desafio do que a gente precisa é muito importante, porque dali a gente constrói o que nós vamos precisar de colher para nos reforçarmos naquele momento. Porque senão nós ficamos nos sentindo frustrados porque os outros não dão o que a gente precisa. E os outros ficam se sentindo frustrados porque não sabem como ajudar no que você precisa. Então, eu acho que sabermos o que nós precisamos a cada dia, pode ser que amanhã muda, pode ser que amanhã a gente fale, olha, agora eu preciso de silêncio, não me liga. Tá tudo bem, só não me liga. Daqui uns dias eu escrevo que você pode me ligar. Mas ir dando sinal, né? Eu estava andando na praia domingo com a minha amiga e a gente estava falando sobre a importância, um pouquinho diferente disso, mas bem ligado a isso, a importância da gente saber como cada um quer ser amado, o que é o amor para cada um. E aí começamos a desenvolver isso. Eu fiz uma palestra em 2010 chamada Paradigmas do Amor. E a importância da gente entender o que cada um precisa. Às vezes, a gente constrói uma ideia do que é o amor e o outro não consegue dar aquilo que a gente construiu, porque o outro não vê o amor daquele jeito. Mas se a gente consegue falar o que para nós é o amor, o outro pode nos dar aquilo. Vou dar um exemplo. Quando eu me casei, para Lúcio dar presente, o fofinho achava que era uma besteira. Para que dar presente? Presente a gente dá em qualquer dia, não precisa de data. E eu tive que falar, fofinho, para mim, presente é muito importante. Se você não quer ganhar presente, você pode me avisar, eu não vou dar presente. Mas para mim, você me dar presente é muito importante. Então, eu acho que é importante esta comunicação. Eu vivi essas experiências esse ano e foi muito importante para mim esse aprendizado, porque acho que isso é funcional. Hoje, até conversando com uma amiga do projeto, eu estava dizendo isso a ela. Esse canal nosso aqui de comunicação do que nós pensamos e queremos, ele se torna tão salutar. Por quê? Porque a gente vai podendo dizer o que sente, o que a gente precisa, e isso é a gente mexer mais rapidamente com a nossa caixinha de Pandora. Porque quando ela abre, você não sabe o que fazer com aqueles sentimentos. Então, se eu digo para todo mundo, gente, estou me sentindo mega abandonado, dá um abraço fofinho em mim, que eu estou precisando muito. E aí o outro não vai errar, o outro vai dar o abraço que você precisa. Então, vai em busca daquilo que você precisa para reforçar o seu caminho no novo. Que tal? Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Vai em busca é o esforço, né? O que a gente estava falando, né? Para não ficar só ali esperando, aguardando. Essas experiências todas que nós vivemos, né? Durante esse ano que se passou de 2022, desde lá de 2021, que meio que se estendeu, medo de 2022 que deu no dia 31 de dezembro de 2021, Beta, você não tem noção. Por causa das experiências, né? Como a gente estava falando, mas a gente aprende muito e fazer esse esforço e buscar essa lição foi muito, muito importante mesmo, foi muito boa e bem aprendida. Eu queria até começar assim a finalizar essa nossa gravação de hoje, eu queria, dentro de tudo que eu falei, e para vocês pensarem, vocês todos que estão assistindo a gente aí, amigos maravilhosos que moram no meu coração sempre, 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 nunca deixaram de morar, eu queria só lembrar a todos vocês. Vocês já me conhecem, né? Como é que eu penso mais ou menos. Eu fiquei um pouquinho afastado, mas vocês todos sabem como é que eu penso, né? Então eu queria só lembrar vocês, dentro desse tema de ano novo, desse tema do novo, do medo do novo, das inseguranças e tudo, lembrar vocês que quando isso acontecer, a gente perceber que esse novo faz parte da gente o tempo todo, na verdade. Ele não aparece do nada, ele faz parte da gente o tempo todo. Então, quando alguma coisa acontecer com vocês, por um acaso, seja ela qual for, antes de qualquer reação, de ter medo, de ter receio, ou de pensar o que pode acontecer, coloca a mão no coração e sente e ouve as batidas do seu coração. Porque cada uma delas é uma nova, não é repetida. Então uma nova, uma nova, ao novo, novo, percebe? Então ele faz parte da gente, ele está dentro de nós. Então é só a gente perceber que não tem nada de errado. Não precisa ter medo, não precisa ter receio, não precisa ter nada. Faz parte da gente
e a gente só tem que sentir e perceber que está em nós. O novo somos nós somos isso todos os dias. Eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui, com o meu maior profundo agradecimento sempre por estar aqui com vocês três, minhas irmãs do coração, e com todos vocês que podem me aguardar que eu estou voltando, hein? É o que eu ia finalizar também, deixando essa reflexão, Mauro, muito semelhante ao que você acabou de falar, né? Apesar da gente ter necessidade dessa coisa de encerramentos de ciclos, né, e começos de ciclos, a gente hoje vai, daqui a pouquinho, dormir, né? Amanhã vamos despertar, é um novo dia, é uma nova oportunidade. Então, todo dia a dia da gente perceber que temos a possibilidade de fazer diferente, de tomar novas atitudes, de conhecer, né, novas pessoas que sempre é nosso laboratório, sempre vão nos ajudar aí a evoluir juntos. Então, que a gente desperte amanhã, independente se será dia 1º de janeiro, dia 8 de junho, dia 16 de outubro, mas que a gente desperte sempre na manhã preparado e com muita gratidão por nós termos a oportunidade de tentar de novo. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, Deus, obrigada, obrigada por eu ter essa oportunidade de acordar e poder tentar de novo. Vivos, né, Beta? Vivos temos essa oportunidade todos os dias, né? De fazer de novo aquilo que a gente achou que ontem não foi bom, ou de reinventar um montão de coisas na nossa vida. Eu queria deixar duas coisas aqui que eu acredito muito, que é o nosso coração aberto, né? Então, coração aberto para quando vem alguma coisa. Chocou, deu, né, aquela taquicardia, deu frio na barriga, coração aberto. Vamos ver o que é isso, né? Vamos olhar para isso com olhos novos também, né? Não olhar com aquele medinho do nosso passado ou de quando 10 anos atrás, já me aconteceu isso e o resultado não foi bom naquele tempo. Agora não. Agora pode ser totalmente diferente. Pode ser um final maravilhoso, cheio de aprendizado. Então vamos olhar com olhos novos também, né? E eu queria trazer uma outra coisa que para mim é muito importante e eu quero dividir com vocês, que é confiança, né? Confiar. Confiar na gente, confiar no outro, confiar em Deus, né? Porque nós não estamos aqui desamparados, nós não estamos aqui soltos na vida ou dependendo só daquilo que a gente puder fazer. Não, nós temos confiança porque nós temos mãos que se estendem para nós a todo momento. Nós temos mãos que se estendem nos acolhendo a todo momento. E isso é fundamental. E essa experiência é muito real em todas as nossas vidas, né? Que confiar faz com que a gente se sinta fortalecido interiormente, né? Eu não estou fraquinho, eu não estou uma folha ao vento que eu não sei para onde está indo. Não. Eu posso não ter todas as respostas nesse momento, mas eu confio que eu estou sempre acrescentando em todas as minhas experiências de vida. E é isso que eu desejo para vocês, né? Desejo que a gente feche esse 2022 com muita gratidão no coração e que a gente comece 2023 igualmente com muita gratidão no coração, porque estamos vivos e todas as possibilidades existem para nós. Então vamos seguir em frente. Amo vocês. Esses 4 corações aqui unidos sempre, e também a todos vocês que estão assistindo,
as pessoas do projeto, os acolhedores que estão anos conosco, estamos todos unidos, aqueles também que estão alguns meses, alguns dias, nós temos a experiência de saber o que é essa usina do amor que nós todos construímos todos os dias. Gratidão imensa. Eu quero também agradecer esse 2022, tudo que a gente pôde viver juntos. Dizer que aqui estamos em 4, porque só cabem 4, mas que nós somos 4, 40, 400, né? Nós somos muitos, muitos que fazem o projeto. Muitos estão encarnados, como nós, muitos estão desencarnados, e todos estão unidos numa mesma vontade de espalharmos o bem, de nos autoconhecer, né? De aprendermos a transbordar o amor, de nos, através das relações, nós crescermos, podemos nos ajudar uns aos outros. Então, eu acho que podemos fechar esse ano lembrando daquela nossa famosa hashtag que a gente fala: unidos somos uma força. Então, unidos, nós somos uma força. Também amo vocês, todos vocês que estão aqui no vídeo e vocês que estão nos assistindo. Feliz 2022 e feliz 2023 também.